um efeito diferente. Jesus não tinha uma fórmula exata de trabalhar na obra de Deus. O reino de Deus não é engessado de uma maneira como que fosse uma receita de bolo. Aleluia. Que você tira da internet, pega em um mostruário, um receituário de confeitaria, ou vê alguém falando sobre a forma de fazer uma refeição e você segue aquele modelo até chegar à conclusão. A obra de Deus, o propósito de Deus não funciona, não funcionou e não funcionará dessa forma, porque Deus é Deus e por Ele ser Deus, Ele é soberano e Ele tem poder e autonomia para fazer da maneira que Ele bem entender, da forma que Ele quiser. Aleluia. Muitas das vezes nós oramos a Deus esperando que Deus venha nos responder de uma forma e aguardamos Deus chegar de um lado. E de repente Deus já chegou e muitas das vezes já até realizou e já está ao nosso lado. Estamos intertidos esperando por uma maneira e Deus já está fazendo por outra. Glória a Deus. Então Deus é simplesmente extraordinário. O ministério de Jesus aqui na terra durou em torno de 3 anos e alguns meses. E nesse pouco período de tempo que ele aqui exerceu o seu ministério, deixou muito claro essa verdade. Porque a palavra de Deus fala que se fosse registrar os milagres feitos que Jesus fez, nem toda a terra caberia para se colocar os livros, registro dos feitos de Jesus. Então Jesus, caminhando aqui na terra, por onde ele andava, por onde ele passava, ele nunca caminhava em vão. Jesus nunca ia por ir. Aleluia. Jesus nunca falava por falar. Jesus nunca se instalava por simplesmente instalar. Observa que a via, ou a caminhada de Jesus sempre era caminhando. Às vezes ele caminhando, andando, ele curava o enfermo, conforme aquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus, andando no meio da multidão, veio uma mulher por detrás com dificuldade, tocou na sua orla e foi curada. Jesus caminhando entre a multidão, de repente ele olha para cima, um homem está ali, subiu daquela figueira brava para ver Jesus. Jesus olhou e falou: desce daí, Zaqueu, porque hoje convém posar na sua casa. E chegando na casa de Zaqueu, Jesus manifestou dizendo: hoje chegou salvação nessa casa. Glória a Deus, aleluia. Jesus caminhando, está inclusive no Evangelho de João, capítulo 9, ou melhor dizendo, capítulo 8, o 9 também fala, a respeito de um cego, a qual estava na beira de um tanque, e ele caminhando. Este cego de nascença me chama muita atenção, que ele estava no lugar e os discípulos indagou Jesus, perguntando: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus falou: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas assim aconteceu para que se manifestasse nele a glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Jesus, na sua multiforma de realizar milagre, ele poderia usar de autoridade na palavra, poderia soprar sobre ele, porque isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, depois da morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Então Jesus é espontâneo. Irmãos, o propósito de Deus, ele age na espontaneidade. Por isso, simplesmente, devemos ficar na liberdade do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que aonde está o Espírito Santo, ali há liberdade, ou há espontaneidade. Porque quando o homem quer engessar a obra de Deus, ou a vontade de Deus, o querer de Deus, o homem passa a querer usar a Deus. Mas quando ele fica na espontaneidade, assim como a folha de bananeira na liberdade que o vento sopra, aí não é ele querer usar a Deus, mas é Deus passa a usar o homem. Então, glória a Deus, aleluia. Do Espírito Santo, porque aqueles que são do Espírito, a Bíblia fala que eles não sabem para onde vai, mas o Espírito Santo que os guia.
Assim como o vento sopra do norte para o sul, ou do sul para o norte, e não sabe para onde vai, assim são aqueles que são guiados do Espírito Santo. Ou seja, ele não vai para onde quer, não faz o que quer, mas ele vai para onde Deus manda, fala o que Deus manda e faz aquilo que é. Glória a Deus, aleluia. Continua fazendo a vontade de Deus, mesmo que seja contra a tua vontade. Não fica na ilusão, sabendo que fazer a vontade vai ser, muitas das vezes, para saciar a tua vontade, massagear o teu ego. Muitas das vezes você vai ter que gemer, sofrer, rejeitar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Não faça a vontade de Deus querendo agradar os homens. Faça a vontade de Deus querendo viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, e Deus te honrará, prosperará os teus passos, o teu caminho, e a palavra de Deus na tua boca será sobremaneiramente poderosa. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome santo de Jesus. Dentre as multiformes formas de Deus agir, de Jesus operar milagre, lá do Evangelho de João capítulo 9, aquele cego de nascença, Jesus, passando sobre ele, dizendo que sobre ele manifestaria a glória de Deus, a Bíblia fala que Jesus usou um método, no mínimo, estranho. É como se fosse a sequência daquela mensagem de ontem. Que Jesus não tem fórmula, e Jesus muitas das vezes não tem fórmula engessada, e ele muitas das vezes não age dentro daquilo que nós imaginamos, mas ele também não é incoerente. A forma que Jesus agiu, ele cuspiu no chão, fez lodo com aquela terra e colocou no olho daquele cego. Se alguém agisse dessa maneira sobre a tua vida, cuspisse na terra, pegasse aquele barro e passasse sobre a sua testa em forma de unção, você aceitaria? Você acharia isso lógico? E aquele cego, ele é cego de nascença. Para tudo que Jesus fez e faz tem um propósito, nada é por um acaso. Aquele cego era cego de nascença. Os irmãos devem ter conhecido ou conhecem algum cego de nascença. Normalmente uma pessoa, quando fica muito tempo sem enxergar ou é cego de nascença, o seu globo ocular, ele tende-se a secar e a sumir e ficar um vácuo no seu lugar do globo ocular. De forma que aquilo ali passa a deixar de existir o globo ocular. E uma das maneiras de Jesus, ou um dos porquês de Jesus sempre manifestar milagres aqui na terra, foi também manifestar a comprovação que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Ele não estava aqui fazendo sensacionalismo para mostrar como se Ele fosse um super poderoso, tivesse superpoderes, porque no sensacionalismo, no misticismo do mundo, tem muitas demonstrações que muitas das vezes impressiona a grande plateia, a qual pessoas vão em busca de aplausos. Mas Jesus nunca agiu dessa maneira. Todos os milagres que Jesus realizou, Ele tinha a finalidade, primeiramente, de glorificar o Pai, de tirar a vida de sofrimento. Glória a Deus, aleluia. E terceiro, manifestar ao mundo que Ele era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Glória a Deus, aleluia. O caminho a ser caminhado para a vida eterna, demonstrando que Ele era o Deus encarnado, que veio cá pagar o preço pela humanidade, morrer numa cruz e ter o poder para salvar todo aquele que crê. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Jesus fez lodo daquele barro, arremessa uma realidade mostrando lá para o jardim do Éden, quando Deus do pó da terra formou o homem. E o pecado deteriorou a estrutura do homem, porque Deus criou o homem perfeito, mas quando entrou o pecado na humanidade, ele trouxe uma deterioração na estrutura humana, física, moral e espiritual. E Jesus veio para restaurar essa dignidade para o homem. E para que o povo olhasse em Cristo e visse que verdadeiramente Ele é o Deus Criador, e o mesmo Deus que criou Adão no Éden, Ele pegou aquele lodo e completou uma falta que estava nas vistas
daquele cego, uma vez que aquele globo ocular tinha secado, Jesus estava demonstrando: um outro tempo atrás eu criei esse mesmo globo e pus em Adão, para provar que eu sou o mesmo Deus. Está faltando esse globo ocular, e eu vou pegar do pó da terra, fazer o globo e recolocar aonde está faltando e fazer tornar uma nova visão. Glória a Deus, aleluia. Que sou Deus no céu e Deus na terra, para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Qual é a parte na tua vida que está faltando uma peça? Observa quando alguém, ou como uma montadora constrói um veículo, por exemplo. Ali ele fabrica um veículo zero e fica uma mecânica especializada, chamada autorizada, que tem todas as peças devidamente legítimas para repor alguma outra peça naquele veículo, para repor a peça original. E quando às vezes dá algum defeito de fábrica, principalmente quando está em test drive, lança aquelas notas, principalmente na televisão, convoca-se os proprietários de tal veículo para aparecer o mais rápido possível na tal concessionária, para ali organizar uma peça que foi mal ajustada, para recolocar, para reorganizar, para colocar devidamente e ajustar como convém. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa noite, quem sabe tem pessoas que têm olhado para a sua vida e têm feito uma alta avaliação, um check-up na sua realidade de vida, e tem percebido que muitas das vezes está sentindo falta de alguma coisa. É como se estivesse faltando uma peça na sua estrutura física, na sua estrutura de pessoa. E assim como Jesus recompôs as vistas, os olhos daquele cego, ele também está aqui como uma autoridade de Deus para trabalhar e repor e recompor aquilo que está faltando na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor é fiel, Pai. Mas essa passagem que lemos em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31, Jesus, passando pelas regiões de Decápolis. Decápolis significa um conjunto de 10 cidades ali em torno do mar da Galileia. E quando chegou naquele lugar, as pessoas ou alguém lhe trouxe um osso. E mais uma vez está aqui, irmãos, as pessoas querendo que Jesus faz da sua forma. As pessoas, aqui está no versículo 32, então lhes trouxeram um surdo e gago para que lhe impusesse as mãos. E eles suplicaram. Observa que aqui está falando que eles suplicaram ao Mestre, ao Senhor Jesus, para que eles lhe impusessem as mãos. Eles já vinham com a fórmula marcada para o trabalhar de Jesus. Eles suplicaram: Mestre, trouxemos aqui esse mudo e surdo e gago, e agora estende as mãos sobre ele. A primeira coisa que Jesus fez com esse moço foi retirar ele do meio da multidão. Me chamou a atenção essa realidade, irmãos. Por que tirou ele do meio da multidão? Porque muitas das vezes a multidão, ela traz empecilho para a nossa vida. É verdade. Porque muitas das vezes a multidão pode atrapalhar a nossa fé. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a multidão quer agir para um lado, para a vanglória do homem. Talvez o objetivo da multidão não era o objetivo que agradava a Deus ou glorificava o nome santo do Senhor. Primeira coisa que Jesus fez foi tirar aquele moço do meio da multidão. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes é por isso que Deus tem permitido que você não venha ficar em meio de multidão. Deus tem permitido que você ficasse ou entrasse pelos caminhos, muitas das vezes da solidão, ou ficasse um tanto só, ou na calada da madrugada sozinho. Isso aí é Deus te tirando da multidão para ter um particular. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido, enaltecido o nome
Santo do Senhor. Jesus, por que eu estou passando por isso? Jesus, por que tanta dor? Jesus, por que tanto sofrimento? Sabe por quê? Porque se você estivesse num banquete, se você estivesse numa multidão, no meio de festa, se você estivesse em um grande potente carro, um veículo, uma grande viagem, fazendo um cruzeiro, às vezes você nem estaria lembrando de Deus. É verdade. Senhor, por que a minha conta bancária está no vermelho, está apertada? Se você tiver com aquela conta recheada, suprida, sobrando, você estava preocupado com a sua melhoria, com a sua reforma da sua casa, com a compra de mais bens, com a aquisição de mais bens materiais, e você não estava, muitas das vezes, pensando em Deus. É verdade. E quem sabe você estava olhando para outras pessoas, até mesmo para entes queridos, e olhando e falando, essa pessoa aí, ela está nessa situação porque ela pecou, porque ela não tem um bom propósito, ela está assim, mas eu não, Deus, eu tenho fé, eu sou uma pessoa que ajo e Deus responde, Deus supre, porque eu sou uma pessoa de muita fé, e Deus me ama, eu sou um homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas esse aí está sofrendo, é porque não tem fé, porque não paga preço, é porque não é crente de verdade, e por isso que ele passa por fora, é por isso que ele chora, é por isso que ele sofre, e assim às vezes a vanglória pode elevar na vida. Então é por isso que muitas das vezes Deus tem permitido o caminho ficar um pouco mais apertado na tua vida. Glória a Deus. É por isso que muitas das vezes Deus tem permitido que muitas das vezes aquilo que você projetou não desse certo, para que as coisas viessem a ficar muitas das vezes saindo da sua vida, para você ficar um tanto só, e Deus está te tirando para um particular. Mas não se preocupa, todos aqueles que entram no particular de Deus, ele pode entrar humilhado ou se humilhando, mas Deus pega nas suas mãos e leva para o pódio, para glorificar o nome do Senhor Jesus, e a sua vida ser edificada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glorifica a Deus na dor. Glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus na provação. Glória a Deus. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles fizeram. Senhor, coloque as mãos sobre esse moço. Ele é gago e ele é surdo. Coloque as mãos sobre ele. E Jesus tirou ele da multidão e faz novamente algo inusitado, diferente. É como se Jesus, sem abrir a boca, desse uma resposta para aquele povo. Por que vocês estão criando fórmula para me agir, para o meu trabalhar? Eu trabalho conforme a vontade do meu Pai, conforme aquilo que é necessário. É como se eu tivesse dado um retorno para a multidão. Eu ajo na vida, e o hino aqui foi cantado nessa noite. Foi cantado nessa noite as formas de Deus agir, de Deus trabalhar, de maneira que nós não entendemos, mas Deus trabalha, Deus faz para a glória de Deus. E qual foi o método que Deus usou, que Jesus usou para curar este homem? É incrível. Para alguns, Jesus usou simplesmente a palavra. Para aquele cego Bartimeu, Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Para a mulher do fluxo de sangue, ela própria tocou, e pela fé dela saiu virtude de Jesus. Que lição isso nos traz, irmãos? Que lição isso nos traz? Isso nos mostra que há momentos na nossa vida que nós temos que passar por caminhos apertados e ir até Jesus. É conforme aquela colocação que eu iniciei falando ontem, depois eu entendi que eu não completei aquilo que estava iniciando a falar sobre o testemunho do meu pai, mas certamente tinha um propósito de completar aqui nessa noite. Que o meu pai foi instruído a ir na igreja naquele dia de culto para buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu não encerrei o testemunho nesse aspecto. E o que aconteceu? Meu pai chegou na igreja nesse dia, um pouco mais antes de iniciar o culto, em torno de uns 30 minutos antes do culto começar. E a igreja estava aberta, mas estava com pouco membro, ou quase ninguém. E ele chegou e dobrou o joelho no chão e começou a falar com Deus. E ele conta que de repente os seus olhos espirituais foi aberto.
E ele contemplou a glória de Deus e viu o próprio Deus sentado no trono, a glória, a majestade e o poder de Deus. E ele viu muitas maravilhas, visões e revelações, o Espírito Santo descendo e encheu a sua vida. E ele ficou totalmente tomado, possuído pelo Espírito Santo de Deus, falando em línguas estranhas. E de repente ele contemplou que a casa estava cheia, a casa cheia, os crentes glorificando, aquele Pentecoste tremendo, glorificando. De repente ele sentiu tocar a campainha, como tinha na época, para encerrar as orações e começar o culto. Ele abriu os olhos pensando: que tamanho de multidão. Ele olhou, tinha ali umas 2, 3 pessoas para começar o culto. Ele estava ali entendendo, porque a multidão de anjos desceu para glorificar a Deus.